Olá! Vamos falar agora de um tema bem interessante. São as funções institucionais do Ministério Público, rol constitucional, muito explorado em prova, bastante. Os examinadores adoram trazer essas funções institucionais, ok? Claro que é um rol meramente exemplificativo, não é rol taxativo, ok? E aí, tem que saber isso aqui e ainda, claro, as funções institucionais lá da lei orgânica respectiva, né? Que a lei orgânica normalmente reproduz o que está aqui, ajusta, né, a sua unidade, a sua estrutura, ou seja, se é da União, se é do Estado, etc. E acrescenta, né? Ok? Então vamos lá. Promover funções institucionais do Ministério Público. Promover privativamente a ação penal pública. Olha só, poucas legitimidades privativas acontecem para o Ministério Público. Aqui temos uma, que é a ação penal pública, e outra é o inquérito civil, também legitimidade privativa. As demais ações, elas são de legitimidade concorrente, ou seja, além do MP, existem outras estruturas, outras pessoas que podem agir, ok? Na ação penal pública, somente o Ministério Público. Aí você vai assim, mas Claudete, tem ação penal privada subsidiária da pública. E aí? Então tem outro legitimado? Tem nada. Por quê? Para acontecer a ação penal privada subsidiária da pública, tem que estar configurada a inércia do Ministério Público. Ok? Só aí que pode sim o ofendido ou seu representante dar início à ação penal privada subsidiária da pública. Por isso que é uma ação privativa. Ok? Certo? Ação penal pública. Também é sua função zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas para sua garantia, mandado de segurança, habeas corpus, mandado de junção, entre outros. Ação civil pública, né? Então, perceba, o Mazzilli, né, um doutrinador que eu gosto muito, ele sempre afirma, olha, o Ministério Público vai zelar pelo interesse público primário, enquanto que os poderes constituídos, serviços, zelam pelo interesse público secundário, porque em alguns momentos eles vão puxar a sardinha para o lado deles, tendo em vista que eles são pessoas jurídicas dotadas de interesses também próprios, entendeu? Então, por isso que o Ministério Público tem que estar ali de olho, zelando pelo interesse da sociedade. Também é função do MP promover o inquérito civil, ok? O inquérito civil, segundo a Lei de Ação Civil Pública, que é um instrumento preparatório para a ação civil pública, também é de legitimidade privativa do MP. Já a ação civil pública, ela é de legitimidade concorrente. Outros legitimados, ok? E objetiva a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos. Interesses difusos e coletivos são interesses que alcançam a coletividade, ok? Seja um grupo indeterminado de pessoa, direito difuso, ou seja um grupo determinado de pessoa ou determinável de pessoas, interesse coletivo. Então, derramamento de óleo, né, no mar, no rio, próximo à população ribeirinha, é um exemplo. Qualquer dano ambiental é um exemplo clássico de interesse difuso, né? Sabe lá quantas pessoas foram atingidas em seus interesses, ok? E o interesse coletivo é um grupo determinado ou determinado, ok? Tranquilo? Bom, promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos da Constituição,
Promover, e aqui, né, ele faz como o guardião ali, como aquele que deve zelar pelo ordenamento jurídico, né, pelo Estado democrático, isso aí. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Olha lá, não basta ser índio para poder buscar o MP, não, é a causa indígena, né? Cuidado com as perguntinhazinhas, viu? Com os casos hipotéticos, muito cuidado. Então presta bem atenção nisso. Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. É a causa indígena. Claro que a população indígena é uma minoria fragilizada na sociedade brasileira, assim como os quilombos, né? Criança, adolescente, idoso, são minorias fragilizadas e vai sim o Ministério Público atuar na defesa de seus direitos e interesses, ok? Expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações, documentos, na forma da lei. Isso aqui, os doutrinadores dizem o seguinte, isso aqui não é função institucional, isso aqui são instrumentos de atuação, né? Como que vai dar conta das funções? Notificações, requisitando informações, é isso. Classificação doutrinária. Exercer o controle externo da atividade policial, exercer o controle externo da atividade policial. Ora, se a atividade policial, é claro, tem como objetivo a atuação do Ministério Público, é claro que o MP vai exercer esse controle externo da atividade policial. Agora, não pode dizer que a atividade policial está subordinada ao MP. Não está. Ok? Estrutura policial subordinada ao executivo. Mas vai sofrer o controle externo do MP, ok? Certo? Então isso é importante. Requisitar diligências investigatórias, requisitar a instauração do inquérito policial, indicando aí, lógico, os fundamentos jurídicos de sua manifestação. Perceba, isso aqui já foi muito polêmico, só que está pacificado. O Ministério Público não pode, ele por si, instaurar um inquérito policial. Não pode. Ele pode ele pode adotar, né, se munir de outros instrumentos. Ele pode adotar outros instrumentos no seu poder de investigação. Então, presta bem atenção. O Ministério Público é, sim, dotado de poder de investigação. O que ele não pode fazer é utilizar esse instrumento de investigação que é o inquérito policial. Porque só quem pode utilizar esse instrumento de investigação é a autoridade policial. Jurisprudência pacífica. O MP não gosta disso não, mas é. Ok? Ok? E requisitar diligências investigatórias também. E vai exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde compatíveis com a sua finalidade, e aqui cai muito em prova. Dada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Por quê? Se ele vai zelar pelo efetivo respeito dos poderes e serviços de relevância pública aos direitos da Constituição, ele não pode estar defendendo a sociedade e estar defendendo a entidade. Não dá, né? Para evitar conflitos de interesse, tá bom? Ok? Importante, a legitimação do MP para as ações civis não impede a de terceiros. Olha lá, legitimidade concorrente nas ações civis. Onde é que tem legitimidade privativa? Na ação penal pública. Agora presta bem atenção. Sabe aquela história de competência privativa, competência exclusiva, que é uma classificação lá no direito administrativo? Aqui não se aplica, não traz para cá, porque aqui não é competência, é função institucional. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Ok? Porque é função típica. A gente não está falando de competência administrativa, não. Cuidado! Cuidado! As funções do MP só podem ser exercidas por integrantes da carreira. Então não pode o MP ad hoc, o MP dativo, não pode. Tem que estar
investido no cargo de carreira do MP, ok? E esse membro do MP tem que morar na comarca da sua lotação, local de trabalho, salvo a autorização da chefia, para morar num lugar diferente do seu local de trabalho, tá bom? O concurso de provas e títulos, não é concurso de provas ou de provas e títulos, não. Concurso de provas e títulos, com a participação da OAB, que é uma forma de controle externo sobre o concurso do MP, exigindo-se do bacharel em Direito, 3 anos de atividade jurídica, 3 anos de atividade jurídica, ok? Observando aí a ordem de classificação nas nomeações, claro que sim, ok? Vamos falar agora de um órgão muito importante, que é o Conselho Nacional do MP. Foi criado pela Emenda Constitucional 45 de 2004, que produziu a reforma do Judiciário e fez alterações no Ministério Público. Criou, junto com o Conselho Nacional do MP, o Conselho Nacional de Justiça, eles são bem semelhantes, ok? É órgão de controle do MP nacional. Vai controlar tanto o MP da União, seus ramos, quanto o MP dos estados, ok? Presta bem atenção. Ele é um órgão que não exerce função típica, não exerce função institucional. Lá em 2004, Emenda Constitucional 45 de 2004, ele foi criado com a ideia de ser um órgão de controle externo. Inclusive, ele, assim que foi criado, ele se intitulava órgão de controle externo. Isso foi polêmico. Tiraram isso. Aí, hoje, prevalece a tese de que é um órgão de controle interno porque integra a estrutura do MP nacional. Agora, como ele tem uma composição multifacetária, ou seja, tem lá na sua composição pessoas oriundas de várias estruturas, não só do MP, aí por isso que alguns entendem que ele é um órgão de controle misto, outros entendem que é um órgão de controle externo, outros entendem que é um órgão de controle interno, ok? Importante, não vejo mais essas classificações serem cobradas na prova. Importante você entender como esse controle é exercido. Por quê? Se você pensa, poxa, cada MP tem a sua autonomia. E dentro de cada MP da União, seus ramos, MP dos estados, existe ali o órgão de controle próprio. Inclusive correcional, inclusive corregedoria. Em cada MP tem lá corregedoria. Conselho com órgão com atividade, né, sensória. E vem o MP, o Conselho Nacional, CNMP, desse controle maior. Então, dependendo do ângulo que você estiver, eu entendo isso, depende do ângulo, ele vai ser um controle misto, ele pode ser interno ou externo, depende do ângulo. Se eu estou de fora olhando para o MP nacional, ele é um órgão de controle interno. Mas se eu estou dentro do MP de um estado, dentro do MP da União, e eu olho para o MP Conselho Nacional, ele é um órgão de controle externo. Então, assim, depende. Ok? Certo? O mais importante é você perceber que ele é um órgão de controle de exercício administrativo. Não exerce função típica. Não exerce função institucional. Tranquilo? Bom, vamos lá. O Conselho Nacional tem lá 14 membros, todos nomeados pelo Presidente da República, com aprovação de cada escolha, maioria absoluta do Senado. Senado. Mandato de 2 anos com uma recondução. Ok? Tem só um detalhe aqui. Essa uma recondução não vai se aplicar ao PGR. Por quê? O PGR, ele é membro nato e presidente nato do Conselho Nacional. Só que a gente vê lá na regra constitucional de nomeação e mandato do PGR que para ele é admitida a recondução e não uma recondução, ok? Então, cuidado com esse detalhe. Se a pergunta for basicona, é uma recondução, mandato de 2 anos com uma recondução, não falou nada de PGR, tudo joinha. Mas, se a banca examinadora for lá, né, no detalhe, PGR, membro nato, presidente nato, mandato de 2 anos, permitida
a recondução, porque é essa regra que se aplica a ele. Ok? E é isso, uma vez PGR, uma vez presidente do Conselho Nacional. Ponto final. Joinha? Bom, aí, além do PGR, nós temos 4 membros do MP da União, um de cada ramo, 3 do MP dos Estados. Aí aqui vem magistratura, advocacia, sociedade. Olha lá, 2 juízes indicados, um pelo STF, outro pelo STJ, 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB, 2 cidadãos, um indicado pela Câmara, outro pelo Senado, de notável saber jurídico, reputação ilibada. Então aqui nós temos os 14 membros do Conselho Nacional. Os membros que são oriundos do MP são indicados aí pelos seus respectivos MPs, ok? O presidente do Conselho Federal da OAB vai oficiar o presidente do Conselho Federal. Ele não é membro, ele só trabalha ali junto. Ele fala, participa, mas não vota. Compete ao Conselho Nacional do MP o controle da atuação administrativa e financeira do MP e também o cumprimento dos deveres funcionais, principalmente dos membros. Claro que vai atingir o servidor, mas o foco é a atuação funcional dos membros. Cabendo agora competência do Conselho Nacional, mas está sendo muito explorada em prova, muita coisa. Tem que saber. Vamos lá? Vai zelar pela autonomia funcional e administrativa do MP, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. Sempre lembrando que cada MP é dotado de autonomia. Por isso que assim, atos regulamentares, recomendando providências. Tem autonomia, mas não pode fazer o que quer, mas também não pode o Conselho Nacional interferir nas autonomias, né? Ok? Vai zelar pela observância do artigo 37, que é o capítulo da administração pública, né? E apreciar de ofício, mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos. Não pode apreciar a legalidade dos atos, das funções institucionais, percebeu? Atos administrativos praticados, seja por membro, seja por órgão do MP, da União dos Estados. Podendo, inclusive, desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para ajustar o negócio, né? Para que adotem providência necessária ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas. O que faz o Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas exerce controle externo, financeiro orçamentário, sobre qualquer instituição dotada de autonomia. Então, quem está falando aqui? Ó, o MP vai sofrer o controle externo do Tribunal de Contas. E o controle exercido pelo Conselho Nacional não impede o controle do Tribunal de Contas. Ok? Uma coisa não prejudica a outra. Olha essa competência, muito explorada em prova. Vai receber e conhecer as reclamações contra membros ou órgãos do MP e também os servidores, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional de cada instituição. Cada instituição tem ali a sua corregedoria. Tem ali o seu procedimento para apuração de ilícitos funcionais. Não atrapalha a competência, mas é mais um órgão fiscalizador. Agora, pode o Conselho Nacional avocar, chamar para si processos disciplinares que estão em curso. Vai evitar, né? O corporativismo, evitar, né? Pois é. Que o processo fica ali, né? Camuflado, né? Opa, estão errado, vem aqui que eu vou ver o que vocês estão aprontando. Por aí. Determinar a remoção, a disponibilidade ou aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, claro, sempre assegurada a ampla defesa. Presta bem atenção nisso aqui. Remoção, disponibilidade e aposentadoria, em regra, são direitos, tanto dos servidores quanto dos membros do Ministério Público. Só que
Os membros do MP, eles são dotados de uma garantia constitucional chamada inamovibilidade. A inamovibilidade, ela produz efeitos de fixação da sua condição funcional e também da sua fixação da lotação. Ok? E aí, esses institutos, quando aplicável ao membro de ofício de forma compulsória, afasta a inamovibilidade. Ok? Cuidado com isso. Então, presta bem atenção. A remoção, que para o servidor pode ser compulsória ou voluntária, a remoção para o membro do MP, em regra, ela acontece voluntária. Por quê? Porque ele é inamovível. Então, para ser compulsória, ela tem caráter punitivo. Isso aqui é punição? É. Ó, ou outras sanções administrativas. Ou outras sanções, quer dizer que aqui nós já temos sanções. Certo? Bom, a disponibilidade, e a gente percebe que a remoção, a inamovibilidade do membro, ela pode ser afastada, por quê? Através de maioria absoluta do órgão colegiado competente. Ok? Então, a remoção, ela pode ser aplicada com critério punitivo, mas depende de maioria absoluta do Conselho Nacional ou do Conselho Superior respectivo. Disponibilidade. A disponibilidade é uma forma de inatividade temporária que se encerra pelo aproveitamento, ok? A disponibilidade, mesma coisa, para o membro do MP, ela é um direito, e quando ela é um direito, para o membro do MP, ela vai ser integral. Presta bem atenção. É muito importante entender o seguinte, que a disponibilidade, provavelmente eu já falei isso na lei, vou falar isso de novo, na lei orgânica, mas é importante isso. A disponibilidade é uma inatividade remunerada. Ela pode ser aplicada para o servidor ou para o membro do MP, ok? Para o servidor, ela vai ser pautada na sua estabilidade. Para o membro do MP, ela é pautada na sua inamovibilidade. Para o servidor, ela sempre vai ser um direito. Para o membro do MP, depende. Pode ser um direito, mas pode ser também uma penalidade, ok? E aí, para o servidor, mesmo sendo direito, ela vai ser proporcional ao tempo de serviço. Agora, para o membro do MP depende. Se ela for um direito, ela vai ser integral. Se ela for penalidade, aí que ela vai ser proporcional ao tempo de serviço. Entendeu? É isso. Aí que ela vai ser proporcional ao tempo de serviço. Isso é muito importante, ok? E a gente está falando agora da disponibilidade, penalidade, e que vai ser proporcional ao tempo de serviço, que é o que diz aqui a Constituição. Aí tem aquela história que o povo brasileiro não aceita a aposentadoria como penalidade. Porque a aposentadoria é o sonho de consumo, né? Ok? E aí a aposentadoria, para o membro do MP, quando a gente pensa no direito, se aplica a regra do artigo 40. Tem lá 3 tipos de aposentadoria. A aposentadoria compulsória pela idade, a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria voluntária. Ok? Essa aqui é uma aposentadoria compulsória, mas que não é pela idade. É uma compulsória pelo interesse público, punitiva. Claudete, uma punição o cara ficar aposentado? É, por quê? Qual é a ideia? Arranca a inamovibilidade dele, tira ele do centro de poder e joga ele na inatividade proporcional. Entendeu? É essa a ideia. Leva isso para a prova que é melhor, né? Ficar debatendo tese não vale a pena. Joinha, importante. Também compete ao Conselho Nacional rever de ofício ou por provocação os processos disciplinares de membros do MPU dos estados julgados há menos de um ano. Passou disso, já era, tá? Menos de um ano já foi julgado. Então, perceba, pode estar em curso, né? Aqui o processo, sabe? Ou ele pode
já ter sido julgado e aí menos de um ano, tá bom? E aí ele vai rever essas decisões, pode fazer isso. Claro, como qualquer instituição, vai elaborar um relatório anual propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do MP no país e as do Conselho, e vai integrar a mensagem lá do presidente, né? Que vai remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país, solicitando as providências. Enfim, né? Vai lá, está também a mensagem do MP Nacional. Bom, dentro do Conselho Nacional existe a Corregedoria Nacional. A Corregedoria Nacional, também bastante explorada em prova, parte constitucional, o examinador gosta, né? Demais, demais, demais. O Conselho escolherá um corregedor nacional, presta atenção aqui, dentre os membros do MP. Presta atenção de novo, mandato, né, de 2 anos, vedada a recondução. Vedada a recondução. Então lembra o seguinte, claro que o PGR não pode ser corregedor, né? Claro que não. Aí nós temos 4 membros do MPU, mais 3, são 7, do Estado, ok? 7 membros do MP concorrem à Corregedoria Nacional. Só que na qualidade de membros, eles podem voltar mais um biênio. Na qualidade de corregedor, não. Então, se um membro do MP é eleito corregedor logo no primeiro biênio, ele não volta como corregedor, mas ele pode voltar como membro do MP, do CNMP, ok? Bom, e aí o que faz o corregedor? Além de outras competências. Vai receber reclamações e denúncias de quaisquer interessados relativos aos membros do MP e seus serviços auxiliares, vai exercer funções executivas do Conselho de inspeção e correição geral. Então, correição geral já é um procedimento mais formal para verificar o regular funcionamento de um órgão, de uma estrutura, ok? Já a inspeção é aquela mais fática, certo? A diferença é essa. Tanto a inspeção quanto a correição são procedimentos para verificar regular funcionamento, verificar se está tudo ok. Se for constatado ilícito funcional, aí é sindicância e processo administrativo para apurar, ok? Joinha? Compete ao corregedor requisitar e designar membros do Ministério Público, delegando atribuições e requisitar servidores de órgãos do Ministério Público, ok? Certo? E leis do Estado, agora falando das ouvidorias, leis da União e dos Estados criarão as ouvidorias, são esses canais, né? Competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do MP, inclusive servidores, contra servidores, representando diretamente ao Conselho Nacional. Então, ouvidoria é esse canal direto de população ao Conselho Nacional, ok? E assim, a gente analisa as regras do Ministério Público na Constituição. Claudete, você não falou aqui das garantias e das vedações, né, aplicáveis aos membros do MP. Por quê? Porque eu faço análise das garantias e das vedações aplicáveis aos membros lá na lei orgânica, né? Eu levo esse conteúdo constitucional porque a lei orgânica repete essas garantias e vedações, então eu falo disso lá na lei orgânica, tá bom? Combinado assim? Mas claro, né, você tem que estar muito atento, principalmente às garantias, vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade de subsídios, importantes garantias a serem observadas. Além das vedações bastante exploradas em prova, ok? Certo? Então, importante conteúdo para a sua prova, base constitucional do Ministério Público. Esteja muito, muito atento a todo esse conteúdo, ok? Certo? Presta atenção aqui, arrisque mais, ame mais e se ame mais, viu? Conquiste mais, complique menos, critique menos e desconfie menos. Pois é,
Isso ajuda bastante, resolve muita coisa, muita picuinha, muitas pendênciazinhas na vida. É verdade. Muita gente fica desconfiando, né? E achando com medo de ser enganado, medo de se dar mal, medo de ficar decepcionado, medo, e vai paralisando, ok? E paralisando, vai se vitimizando, e vai se encolhendo, e vai ficando para trás. Muita gente fala assim, Claudete, você é muito corajosa. Eu já escutei isso muito na minha vida. Claudete, você é muito corajosa, né? Nossa, você tem muita sorte. Nossa, poxa, você é diferente. Olha, eu não sou diferente de ninguém. Só que eu pratico muito isso aqui. Ah, vamos lá, se der errado, deu, aprendi. Ok? E ame o que você faz, ame o que você é hoje. Já faz alguma coisa que você gosta? Ai, Claudete, não gosto muito não. Tá, mas vê o lado positivo. Ame a vida, ame as pessoas à sua volta, fique perto de quem vale a pena. Se a pessoa não vale a pena, se afasta, perdoa e se afasta, é a melhor coisa a se fazer. E aí, não tenha medo das conquistas, conquiste mais. Agora, a conquista, ela não acontece assim, entendeu? Um passe de mágica. A conquista exige empenho, exige atitude, decisão, sabe? Exige autorresponsabilidade. Tem que saber que só depende de você a conquista. Se você tiver apoio, ótimo. Mas se não tiver, conquista a si mesmo. Você pode. Eu vejo tantas pessoas aí deixando de conquistar, porque às vezes consegue dar o primeiro passo, dois, daqui a pouco ela volta correndinho pro seu cantinho escuro, morninho ali da vitimização. Cuidado. Claro, uma conquista, para que ela aconteça, exige renúncias. Não pode ter tudo. Mas é uma renúncia hoje como investimento de um futuro melhor. Pensa nisso, ok? O que você precisa renunciar hoje? Por que você está renunciando? Ah, porque eu estou investindo no meu futuro. Então perceba, faça análise do que você precisa escolher. Priorize seu futuro, sua felicidade, não só sua, mas da sua família. Aí sim, você vai ter um futuro incrível. Voe mais alto, seja super. Tchau, tchau.